Queridos amigos e companheiros de estudos do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso caminho de Damasco de Garça, aqui estamos mais uma vez com a graça de Deus, de Jesus, rogando a presença da espiritualidade a nos ajudar para que tenhamos um proveitoso, fecundo estudos, como temos feito repetidamente, a fim de que estejamos subsidiando a nossa própria caminhada nas orientações, seguindo as orientações do Cristo, nosso Mestre Maior, possibilitando sucesso nessa oportunidade de que nós presentemente vivenciamos. Em nome de Deus Pai, Jesus, nosso Mestre, iniciamos nosso estudo de hoje. Dando continuidade ao que viemos fazendo já seguidamente, nós vamos, com o auxílio deste livro, mais uma vez, A Voz do Monte, do Richard Simonetti, utilizarmos de uma página que ele intitulou Os Heróis Maiores, em que, utilizando-se do versículo 10 do capítulo 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, as bem-aventuranças, esse capítulo diz: Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. O nome que foi Richard Simonetti deu à página, Os Heróis Maiores. Lógico, né? Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Verdadeiros heróis, os heróis maiores. Então, ele inicia dizendo: Jesus parece reafirmar na sétima bem-aventurança a promessa contida na quarta, já que dificilmente encontraremos alguém que não julgue uma questão de justiça sua promoção aos céus. Todos nós achamos que merecemos um lugarzinho no céu. Pelo menos a gente busca, a gente quer. E isso é importante até, né? Porque esse anseio, essa vontade não deixa de ser uma necessidade nossa, porque isso nos impulsiona. Se nós não tivéssemos esse anseio, essa vontade de sermos merecedores, né? Como ele diz, uma questão de justiça, nossa promoção ao céu, a gente negligenciaria ainda mais na vida as oportunidades de servir, de cumprir as leis divinas, de fazer o bem, de amar, né? Então, como tudo é sábio na providência divina, né, esse anseio, essa vontade nossa de encontrarmos os céus, né, de sermos merecedores de um lugarzinho no céu, não deixa de nos empurrar, de ser uma ajuda importante, porque assim nós vamos aprendendo, acostumando e fixando definitivamente as virtudes que vão se desenvolvendo para que fazer o bem, amar, compreender, aceitar, será futuramente uma atitude comum, sem esforços, sem trocadilhos, sem permuta, que nós fazemos por realmente amarmos e queremos bem a tudo e a todos. Interessante, aqui nós vamos fazer rapidinho aqui um comentário, porque o Richard aqui ele fala essa sétima. Se nós verificarmos aqui no próprio estudo do Richard Simonetti, nós já vemos estudando, e essa seria o 8º versículo, intitulado Bem-aventurança. Nós começamos, lógico, com o primeiro, né? Bem-aventurados humildes, passamos pelos bem-aventurados que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, que seria o 4º versículo.
das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que têm limpo coração, bem-aventurados os pacificadores, e hoje nós estaríamos nesse, bem-aventurados que sofrem perseguição. Então, na realidade, seria o 8º versículo que nós estaríamos comentando, que o próprio Richard Simonetti comenta aqui, titulando cada página, né? Como ele começou, condição fundamental, quando a dor redime os herdeiros do planeta, a justiça que planejamos, se houvesse misericórdia, a retomada da pureza, o nascimento divino e hoje os heróis maiores. Então seriam 8 versículos abordados, 8 páginas estudados, e ele fala em 7ª, que é semelhante à 4ª, porque a 4ª diz, né, naquela justiça que planejamos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E essa, bem-aventurados que sofrem por perseguição, perseguição por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso não faz muita diferença, ou não faz nenhuma diferença, não tem importância, mas só para a gente esclarecer, porque eu, né, curioso, fui buscar aqui nesse mini Novo Testamento, né, e realmente aqui constam 9 versículos. A Teresinha de Oliveira, nesse livro que nós já utilizamos para abordagem de um estudo sobre né, também o estudo do Espírito do Evangelho, Teresinha Oliveira, ela fala em 7 aventuranças, 7 bem-aventuranças. Eu tive olhando, comparando com essas, e que está naquele livreto ali, o Novo Testamento, ali não consta, ela não consta, por exemplo, aquilo que seria o capítulo 7, versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e também não consta ali o último, que é o versículo 11, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa, né, por minha causa, diz o Cristo, porque também serão alcançados, receberão ajuda, socorro, né? Então não vem ao caso, né? Seja 7, seja 8 ou seja 9, não importa, né? O Richard se refere a essa que seria o versículo 8 como 7, né? Dizendo que é parecido, mas ele vai mostrar a diferença entre esse e a 4ª, né? Entre a 7ª e a 4ª. Mas ele desenvolve 9 versículos de bem-aventuranças, que são os mesmos que eu encontrei nesse livreto do Novo Testamento. Aí, bem-aventurados são 8, né? Talvez, né? Mas nem todos, nós vamos encontrar, por exemplo, em Lucas também, nós não vamos encontrar nem 7, né? Então, isso pouco importa. O que importa é o ensinamento contido neles, sejam 7, 8, 9. E é isso que nós vamos fazer hoje, na sequência, verificando mais este versículo. Seguindo, todavia, as duas afirmativas têm significados diferentes. Na anterior, como já comentamos, Jesus refere-se aos que aceitam com bom ânimo as vicissitudes da vida, reconhecendo nelas recursos de evolução que depuram e amadurecem. Nesta, bem-aventurados que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados, que serão compensados, receberão recompensas. Esta forma de justiça, caracterizada pelo esforço em resgatar com dignidade os próprios débitos, faz os heróis anônimos, que sem murmúrio ou queixas carregam fardos pesados, limitações físicas, problemas familiares, dificuldades financeiras, moléstia de longo curso e muitos outros males. Prisioneiros de provações redentoras que, ao invés de baterem a cabeça contra as grades do destino, procuram fazer o melhor, valorizando seus sofrimentos e habilitando-se a estágios mais altos de espiritualidade. Né? Então, quem são esses? São esses que
têm fome de justiça porque serão saciados. São aqueles que enfrentam as vicissitudes da vida, né, no campo dos resgates, das provas, expiações, e eles não se desesperam, não se revoltam. Ele fala heróis anônimos, porque são aqueles que levam à frente, seguem adiante na sua caminhada de forma altaneira, embora passando por dificuldades, por situações como, entre outras, essas aqui enumeradas, né? Limitações diversas, dificuldades grandes, né? Por reconhecerem que Deus é justo e que se Deus é a causa primeira, como a doutrina nos ensina, tudo deriva dela. Então há razão de ser em tudo que se nos sucede, em tudo que nos acontece, de forma que deve haver uma razão, mesmo que não saibamos qual, e nem pouco importa, e nem é bom que saibamos, mas há razão de ser naquilo que nos acontece. Então isso faz dessas pessoas, desses seres, desses espíritos, heróis anônimos, que encontrarão, serão saciados, porque cumprirão, realizarão as provas ou mesmo as expiações que lhes são designadas na caminhada. São seres intimamente conscientes da luta que precisam e que estão vivendo para o aprimoramento da própria alma, do espírito, na sua caminhada para Deus. E aí ele diz então, na presente afirmativa, nessa que estamos vendo hoje, né? Bem-aventurados que sofrem perseguição por amor e justiça, porque deles é o reino dos céus, em que a página tem o título Os Heróis Maiores, não são mais os heróis anônimos. Então, na presente afirmativa, Jesus refere-se aos idealistas que ousam enfrentar as limitações e preconceitos de sua época. Geralmente, estes intimoratos, desbravadores, são atacados, caluniados, encarcerados e até mortos, mas ficam para sempre na história como precursores de tempos novos, de benéficas reformulações sociais, de valiosas conquistas no campo da moral, da ciência, da religião, da arte, situando-se não raro como autênticos representantes dos céus. Então, é um pouquinho diferente, né? Aqui, então, esses são aqueles que, em busca das verdades, em busca do conhecimento, enfrentam as mais variadas dificuldades, enfrentaram, mesmo até com o custo da própria morte física, né? Em todos os campos, como ele diz, da moral, da ciência, da religião, da arte, muitos chamados mártires, que, enfrentando perigos para defenderem um ponto de vista, e como diz o Evangelho, né? Por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Então a história da humanidade está cheia desses heróis, né? Modelo maior para nós é o próprio Cristo, mas outros, mesmo que em proporções menores, deram sua contribuição, alguns custando-lhes a própria vida, para que pudéssemos hoje estar de posses de valores e verdades outras. A coragem de proclamar sua fé conduziu milhares de cristãos ao circo romano, onde foram devorados por feras famintas
ou transformados em tochas vivas, mas seu sacrifício consolidou o cristianismo, marco supremo de luzes a mostrar ao homem o caminho da redenção. Será que, se não fosse aqueles heróis que se sacrificaram defendendo, advogando a causa do Cristo, os valores do enunciado cristão que hoje nós herdamos, teríamos nós o prazer de desfrutar de tantas bênçãos e tantas luzes que o Evangelho nos legou? Vejam os profetas, como Cristo disse, e tantos outros, os próprios evangelistas, quanto sofreram, quanto martirizaram-se. Paulo, que fez uma mudança drástica e sofreu também o martírio. Entre tantos outros que nós encontramos na literatura, na história da humanidade. Por que se atreveram a contestar dogmas absurdos e infantis que amesquinhavam a inteligência? Giordano Bruno e João Hus foram condenados à morte, mas firmaram-se como precursores das concepções que abriram nova perspectiva ao pensamento religioso. A coragem, ao decretar a abolição da escravatura, trouxe a Abraham Lincoln problemas e angústias que culminaram com sua morte, assassinado por um fanático sulista, mas graças a ele, os Estados Unidos livraram-se de um regime atentatório aos direitos humanos. Por denunciar a opressão e o abuso do poder em seu país, Alexandre Solzhenitsyn, não sei se é assim que se pronuncia, enfrentou toda sorte de humilhações, culminando por ser banido da Rússia, a pátria amada, mas sua bravura abriu caminho para outros contestadores que mais cedo ou mais tarde terminaram por arejar o sufocante comunismo russo. Então, eu busquei aqui quem foram essas pessoas que Simonetti colocou aqui, que enfrentaram, primeiramente, ele citou Giordano Bruno e John Hus. Giordano Bruno foi um teólogo, filósofo, escritor, matemático, poeta, teórico de cosmologia, ocultista, hermético e frade dominicano, italiano, condenado à morte na fogueira pela Inquisição. Giordano Bruno nasceu em 1548 e foi crucificado, morreu em 1600. Porque defendia a teoria heliocêntrica de Copérnico, na qual o Sol e não a Terra estava no centro do universo. Naquela época só se conhecia o sistema solar. E a igreja, o Giordano Bruno defendia a questão, a teoria da heliocêntrica, que já era de Copérnico, que dizia que o Sol e não a Terra era o centro do universo, daquela época em que se só conhecia o sistema solar. Por causa disso, uma verdade que ele defendia, a igreja
a Inquisição o levou à fogueira. Esse foi um deles, Giordano Bruno. E o John Hus, ou Jan Hus, foi um pensador e reformador religioso checo, 1369 a 1415. Defendia que a comunhão do pão e do vinho deveria ser oferecida a todos os fiéis. Pregava uma igreja pobre, sem opulência, que apresentava a Igreja Católica. Ele é o precursor da Reforma Protestante. Então, veja, ele queria mais liberdade para o cristão, né? O pão e o vinho não seria então somente algo oferecido aos sacerdotes, deveria ser oferecido a todos. Pregava também uma igreja sem opulência e foi considerado um precursor da Reforma Protestante, John Hus. Por isso, e por advogar e não renunciar a esta ideia, esse pensamento, ele também foi condenado à morte. O Abraham Lincoln, um importante presidente dos Estados Unidos, que decretou a abolição da escravatura, acabou sendo assassinado por um sulista, porque o Sul era a favor da escravatura, o que levou um sulista a matá-lo, porque ele foi aquele presidente que decretou nos Estados Unidos a abolição da escravatura. E ele cita mais esse Alexandre Solzhenitsyn, mais ou menos literalmente é isso. Quem foi? Lógico que foi um preso político do regime autoritário, um historiador que revelou as atrocidades cometidas nos gulags. Gulags eram os campos de concentração, os campos de trabalhos forçados, mas melhor dizendo, que a Revolução Russa, comunista na Rússia, instituiu. Todos que eram considerados contra o regime eram enviados para essas regiões, muitos na Sibéria, né? Um frio terrível, onde milhares e milhares de pessoas perderam suas vidas, por discordarem, por não concordarem, ou mesmo por não serem tidos como simpatizantes de um pensamento político que passou a vigorar na Rússia comunista. Esse Alexandre foi aquele escritor que revelou as atrocidades cometidas e por isso foi abolido do seu país, né? Ele nasceu em 1918 e morreu em 2008. Então nós estamos vendo aí, entre os verdadeiros heróis, né? Ou como o próprio Simonetti disse, os heróis maiores porque ficaram na história, porque passaram para a história através da luta que empreenderam, não importando mesmo com a própria vida, com sofrimentos e dificuldades. Nós vemos aí 4 exemplos em que 3, né, foram sacrificados por amor a uma causa. Né? O último, o Alexandre, não o foi, mas foi banido do seu país, teve que sair do seu país, a Rússia, né? Porque
teve a coragem de denunciar os descalabros das atrocidades cometidas pelo regime nesses campos de trabalho forçado. Forçoso reconhecer, entretanto, que se todos aqueles que lutam por reformulações sociais, que trabalham pelo progresso humano, são candidatos ao reino dos céus, nele, entretanto, entrarão apenas os heróis maiores, mais autênticos, os que têm humildade. Isto o próprio Cristo o demonstrou ao situá-la na primeira bem-aventurança, como senha indispensável. O verdadeiro reformador é aquele que jamais desce à agressividade, reconhecendo que nenhum ideal nobre se realizará em plenitude sob orientação da violência, e que jamais as forças do bem se corporificarão na terra, senão através daqueles que se disponham a agir com bondade. O grande exemplo é o próprio Cristo, que poderia assumir a condição de Rei Todo-Poderoso e dominar nações, impondo sua vontade. No entanto, preferiu as palhas da manjedoura, na condição de humilde descendente de um carpinteiro, a fim de mais diretamente falar ao coração humano, consciente de que a maior de todas as revoluções, a única capaz de transformar a terra num paraíso, está na mobilização plena da criatura humana em favor da causa do bem. Interessante esse final, porque o Richard diz que todos aqueles que lutam, nem todos aqueles que lutam pelo progresso humano são candidatos ao reino dos céus. Porque, na realidade, esta luta tem que ser travada de determinadas formas. Não é qualquer luta feita de qualquer forma, sob pretexto até mesmo do progresso, do bem-estar, que pode determinar ou dar condições àquele que a realiza de adentrar o reino dos céus. Por quê? Porque, como ele disse aqui, é preciso que nesta luta, nesse esforço, aquele que esteja buscando realizá-la, esteja necessariamente caracterizado, como ele diz, por aquilo que Jesus disse na primeira bem-aventurança, que foi: bem-aventurados pobres de espíritos, bem-aventurados humildes, aqueles que exercitam a humildade, porque houve e haverá aqueles que se promulgaram como defensores da sociedade, dos povos, e na luta por esta causa, que poderia ser nobre e edificante, acabaram por orgulho, vaidade, interesses, cometendo equívocos enormes. A causa era boa, a maneira, o modus operandi, como se diz,
não o era. Nós temos um caso muito sugestivo de uma forma acertada de como realizar uma luta em prol de um povo. Gandhi, na Índia, libertou a Índia do domínio inglês sem derramamento de sangue. Pagou com a vida por isso mais tarde, mas era adepto da não violência. Outros, ao contrário, empunharam a espada pela libertação de um povo e, na sequência, não se apiedaram dos vencidos. E a mesma espada que libertou foi aquela que condenou. Não se enquadram esses entre os heróis maiores. Mesmo tendo lutado por uma boa causa, não o fizeram alicerçado, apoiado nos valores reais, nos valores sublimes do amor. Esses não serão os bem-aventurados, não se enquadram entre os bem-aventurados que terão o reino dos céus. Embora, dizendo-se lutar por amor à justiça, não o fizeram de maneira digna, não obedeceram às leis de Deus, aproveitaram-se do poder, da força e muitas vezes até da ajuda que lhes deram o povo, aqueles a quem defendiam, para espezinhar aos próprios aos quais defendiam, ou àqueles que pensavam diferente e que também deveriam receber misericórdia. Então vejamos a importância de que na luta para que a justiça, na nossa luta por amor e justiça, nós estejamos alicerçados no verdadeiro sentimento cristão de amor, seguindo Jesus, conhecendo e observando as leis de Deus, sobretudo o maior mandamento que o Cristo nos ensinou: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Terminamos aqui mais estudo de mais um versículo do Sermão da Montanha, agradecendo a Deus, a Jesus e a espiritualidade pela oportunidade concedida, que isso nos ajude bastante naquilo que é o dever e a obrigação de cada um de nós, para que a justiça possa sempre ser mais distribuídas entre nós. Até uma próxima, se Deus quiser.